Bom, então vamos retomar, né, nosso entendimento e nosso estudo sobre o planejamento estratégico e vamos recapitular aquilo que a gente já falou na primeira aula e avançar para é, aprofundar no entendimento da disciplina. O planejamento é a ação de pensar os processos e atividades e detalhar toda a sequência de realização de forma que o executor possa realizá-las sem dificuldades de interpretação. Bom, nesse ponto, trata-se de um planejamento de curto prazo. Né? Como a gente viu que existe o planejamento estratégico, tático e operacional, no planejamento estratégico nós temos um desejo, nós temos uma política, nós temos uma missão, nós temos uma ação geral que deve ser atingida. Então, ele não está no nível de detalhamento, ele está no nível de objetivo macro a ser atingido. Depois, nós temos as metas que estão dentro do ambiente do planejamento tático. Né? Então, as metas, elas estão dentro do ambiente do planejamento tático. As metas, elas são como degraus para o atingimento dos objetivos. E depois nós temos as ações, que são o ato concreto, realmente, que deve ser feito para que cada meta seja atingida, seja cumprida, e depois o cumprimento dessas metas ele resulte no atingimento dos objetivos. O planejamento estratégico é o começo de tudo. É a visão de futuro da organização que se estrutura nos fatores ambientais externos e nos fatores internos, onde definimos os valores, visões e missão da organização. Então, já vimos que dentro do planejamento estratégico nós vamos definir missão, visão e valores. Missão é aquilo para o qual a empresa se destina, ou a entidade se destina a ser, a conquistar num determinado segmento onde ela atua. Visão é aquilo que ela quer que as pessoas tenham como referencial. Né? Imagina o seguinte, se você tem uma empresa de alimentos, né? A visão de uma empresa de alimentos, por exemplo, olha, na hora que pensarem em alimentos, ouvirem a minha marca, ouvirem falar da minha marca, eu quero que as pessoas tenham que essa marca ela é boa, que essa marca é de qualidade, que essa marca tem produtos bons, que essa marca tem produtos excelentes, que essa marca tem produtos saborosos. Ou seja, é a visão que eu quero construir diante do outro, diante daquele que assiste a minha empresa, daquele que consome os meus produtos, diante daquele ao qual eu atendo. Né? E os valores. Os valores, eles são os trilhos pelos quais eu vou caminhar para cumprir a minha missão. Então, eu vou fazer tudo por dinheiro? Não. Eu vou fazer qualquer tipo de negócio por dinheiro? Não. Por quê? Porque eu tenho valores. Eu vou me envolver em qualquer debate político, ideológico, eu vou puxar a sardinha para a brasa de um determinado segmento ou outro. Não. Eu vou atender o meu cliente com excelência, com qualidade. Eu vou mostrar para ele que os meus produtos são excelentes. Pronto. Eu não vou ficar brigando com ele, se ele gosta de alguma coisa boa, diferente de mim, ou se ele tem outras preferências, né? Então, eu tenho que ter essa visão, né? Esses valores, né? Que vão ajudar a mostrar para o meu cliente que eu tenho uma ética. Tá? Então, os valores, eles constroem uma ética. A ética, ela pode ser relativa, mas nós temos que ter bem claro que as pessoas de bem, elas reconhecem qual é a boa ética. Tá? Nem sempre a ética que determinados grupos
empresariais praticam, agrada ao seu cliente ou constrói uma boa imagem para o seu cliente. Então, é preciso primeiro que as pessoas elas entendam que a ética ela é fruto dos valores, e os valores eles são claros e são lícitos, uma vez que você não fere o outro, uma vez que você não diminui o outro, uma vez que você não exclui o outro, uma vez que você faz aquilo que você se propõe a fazer bem feito, com qualidade, sem denegrir a imagem de ninguém e sem trapacear, sem passar alguém para trás, sem deixar de recolher os seus tributos, sem deixar de gerar benefícios à sociedade e sem prejudicar a natureza ou o meio ambiente. Ou seja, as pessoas reconhecem isso, né? E aí você tem que mostrar que você faz bem todas as coisas. A sua empresa procura sempre fazer um bem maior do que simplesmente entregar um produto ou um serviço só por conta do dinheiro, né? As pessoas não querem mais só fazer troca de produtos por dinheiro, mas elas querem consumir algo que agrega valor, algo que seja benéfico, algo que produza um bem maior. O planejamento estratégico, continuando o planejamento tático, né? Então, o planejamento tático, ele é o desdobramento do planejamento estratégico, e ele tem um envolvimento mais limitado, a nível de departamental, envolvendo, às vezes, apenas um processo de ponta a ponta. Tá? Então, você pode pensar numa linha de produto, você pode pensar num determinado tipo de atuação, né? Então, você pode tentar pensar processos e não a empresa como um todo. Tá? Por se tratar de um planejamento mais específico, as decisões podem ser tomadas por pessoas que ocupam cargos entre a alta direção e o operacional, como os executivos da diretoria e os gerentes. Outra característica que diferencia o planejamento tático é o tempo que as ações são aplicadas, geralmente no período de 1 a 3 anos, mensurando ações um futuro mais próximo do que o visado no planejamento estratégico, ou seja, médio prazo. Então, o planejamento estratégico é de longo prazo, o planejamento tático é de médio prazo. Aqui, os planos começam a ser mais detalhados. Então, lá no planejamento estratégico, nós temos um objetivo genérico, geral, né? No planejamento tático, nós já temos metas. Podemos dizer, então, que o planejamento tático é a decomposição, ou seja, você vai abrindo o planejamento estratégico e ele traduz e interpreta o plano estratégico para transformá-lo em planos concretos, onde vamos desenvolver o plano de marketing, o plano de produção, o plano de pessoal e, consequentemente, o plano financeiro empresarial. Ou seja, você vai desenvolver várias ações de mercado, ações de propaganda, de publicidade, ações de produção, ações de gestão de pessoas, de motivação e mobilização de pessoas, e o dinheiro e todos os recursos necessários para que isso aconteça e o quanto isso vai retornar de ganho para a empresa, né? E aí nós temos o planejamento, né, operacional. O planejamento operacional é de onde saem as ações e metas traçadas pelo nível tático para atingir os objetivos das decisões estratégicas. Então, lembra, no planejamento estratégico nós temos objetivos, né? No planejamento tático nós temos as metas e no planejamento operacional nós temos as ações.
Neste planejamento, os envolvidos são aqueles que executam as ações que são aplicadas em curto prazo, geralmente no período de 3 a 6 meses. Então, o planejamento estratégico é de longo prazo, o planejamento tático é de curto prazo, de médio prazo, e o planejamento operacional é de curto prazo. Aqui, todos os níveis da organização estão envolvidos e cuidam do acompanhamento da rotina, garantindo que todas as tarefas e operações sejam executadas de acordo com os procedimentos estabelecidos, preocupando-se em alcançar os resultados específicos. É importante entender que um planejamento estratégico não vai sair do papel se os planos do nível tático e operacional não forem bem estabelecidos, pois é um processo integrado e interdependente, ou seja, um depende do outro e ele está integrado entre si. Todos os níveis são necessários, o estratégico para orientar a visão, o tático para desdobrar essa visão em planos de ação menores e o operacional para levar os planos à execução. Por isso, os planejamentos devem envolver todos da empresa e é um incentivo para que as pessoas se comprometam com os resultados. Então, a gente ouve às vezes falar assim, o fulano recebeu participação nos resultados da empresa, ou os funcionários da empresa querem participação nos resultados, né? Então, todos da empresa trabalham para que a empresa tenha resultado. O que é esse resultado? Resultado é o desejado, é o lucro, né? O lucro, muitas vezes a gente ouviu falar que os grandes empresários são afoitos por lucro ou exploram trabalhadores em razão de lucro. Olha, se nós quebrarmos um pouco dessa visão que mistura várias ideologias aí, nós vamos ver, né, que a empresa, ela, pelo o bem que ela gera na sociedade, ela produz riqueza. Essa riqueza, ela vai ser distribuída em vários segmentos. Por exemplo, ela arrecada impostos, ou seja, você vai lá, você compra uma calça, né? A empresa, ela pôs um preço, dentro desse preço tem os impostos que ela tem que repassar para o governo. Com esse valor de imposto, o governo vai construir escolas, vai ter posto de saúde, vai ter várias áreas que ele vai atender. Então, veja só, se a empresa não tivesse feito aquela calça, não tivesse contratado pessoas, não tivesse comprado os tecidos, não tivesse comprado as máquinas, não tivesse produzido a calça, não tivesse aberto uma loja, não tivesse não existisse toda uma cadeia de distribuição, o dinheiro não chegaria na sociedade. O dinheiro não chegaria para dar acesso àqueles que estão na sociedade e precisam ter acesso a outros serviços para poderem crescer também. Então, nós não podemos ficar com a visão sindicalista da realidade empresarial, porque essa visão não nos constrói como sociedade. Nós precisamos entender o seguinte: a empresa, ela gera um bem, os empresários, eles têm direito ao seu lucro, os trabalhadores têm direito ao seu salário. Cada um tem direito à sua parte. O que nós precisamos trabalhar é que a nossa Constituição, ela diz que o salário, ele deve dar a condição do empregado, do trabalhador, ter direito à saúde, à educação, a ter direito a sustentar sua família, ter alimentação, a ter o seu lazer, a ter a sua estrutura. Se a gente não está conseguindo construir uma sociedade com essa realidade, nós precisamos adequar os processos. Os trabalhadores, eles têm que negociar com as empresas, têm que exigir melhores salários, têm que exigir melhores condições. As empresas, dentro daquilo que elas conseguem trabalhar, elas podem e devem conceder parte dos seus ganhos para os trabalhadores, valorizar. Por quê? Porque as empresas também entenderam e cada vez mais elas percebem que o diferencial não são as máquinas, o diferencial são as pessoas. Então, elas podem ter as máquinas mais avançadas do mundo, mas se elas não tiverem pessoas motivadas, elas não vão ter bons produtos, não vão ter produtos de excelência, elas não vão ter um diferencial na concorrência com os seus
produtos concorrentes. Então, realmente as empresas que valorizam mais seus trabalhadores, que conseguem cativar os seus trabalhadores, que conseguem fazer com que o time jogue junto, que as pessoas produzam cada vez melhor, com menos defeito, com menos erros, sem fraudes, sem atrapalhos, sem devoluções, sem perdas. Tudo isso parte de um trabalhador motivado, que tem um bom salário, que tem condição de levar muito além do que uma cesta básica para sua casa, levar condição de crescimento para sua família. Então todos devem participar. Todos devem participar dos resultados da empresa, do processo de elaboração do planejamento estratégico no nível em que lhe compete, e no momento de jogar o jogo, no momento de suar a camisa, todos devem suar a camisa. Não, você imagina um time estar jogando e esse time tem lá um jogador que está lá caminhando em campo, sem motivação, esperando a bola na banheira. Olha, você precisa ter todos os jogadores empenhados, um torcendo pelo outro, um ajudando o outro, um fazendo o outro realmente perceber que nós somos uma equipe, que nós temos um objetivo comum, né? Então, cada vez mais as empresas, depois que passou aquele ambiente de competição pela competição, da produção pela produção, de vender qualquer coisa por qualquer coisa, né? Você começa a perceber que as empresas que se destacam no mercado, que conseguem mostrar uma visão diferenciada dos seus produtos, são empresas que têm um tratamento diferenciado para os seus clientes, são empresas onde os seus trabalhadores, são empresas onde os seus trabalhadores têm uma dedicação muito maior e muito melhor do que os outros trabalhadores que simplesmente trocam o salário pelas horas trabalhadas. As empresas, elas não querem pessoas que simplesmente vão lá bater cartão. Elas não querem pessoas que simplesmente vão chegar lá e vão cumprir um horário. Elas querem pessoas motivadas. E essas empresas, elas conseguem depois transmitir esse diferencial, transmitir toda essa riqueza de elemento humano no seu fazer.